Se guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, põe-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento. A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2015 o livro de Gênesis, que traz por tema o começo de todas as coisas, estudos sobre o livro de Gênesis. O comentarista deste quarto trimestre de 2015 é o pastor Claudionor de Andrade. Nós vamos estudar hoje, meus irmãos, a lição de número 3, que traz por tema: E Deus os criou, homem e mulher. O nosso texto áureo se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 26, que nos diz assim: E de uma só vez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Verdade prática: Deus nos criou à sua imagem e semelhança, para que o amemos e vivamos para a sua glória. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, depois do versículo 18 até o 24. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria, e tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. O objetivo geral da nossa lição de hoje é evidenciar o fato de que Deus criou o homem e a mulher. O ponto central da nossa lição nos diz assim: o homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos hoje dentro da nossa lição o estudo belíssimo que vai nos tratar a respeito da criação do homem e da mulher. E ambos são semelhança e imagem de Deus. Nós vamos entender isso durante a nossa lição. Nós vamos apresentar a maneira de como o homem foi criado, conhecer como se deu a criação da mulher e também explicar a instituição do casamento, também que está dentro dos 3 tópicos da nossa lição de hoje. Mas antes de nós entrarmos na nossa lição, nós temos aqui um texto áureo que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo
26, que é muito interessante para que nós possamos entender um pouco mais a lição. Aqui nós temos aqui nesse textuário o apóstolo de Jesus, Lucas, né, considerado o médico amado, aonde ele narra a história de Paulo, do apóstolo Paulo, quando ele estava em Areópago, né? E ali ele estava discutindo numa praça, melhor dizendo, com os judeus religiosos, né? E duas seitas filosóficas, melhor dizendo, passando por ali, vendo a discussão de Paulo com eles, trouxeram Paulo para o Areópago. Mas antes disso diziam, né, eles que o que esse paroleiro está falando, que mais significa aquele que fala, tagarela, que fala muito, né? Então trouxeram Paulo ao Areópago. Areópago, para quem não conhece, para quem assim já estudou ou já pesquisou, aí nós vamos entender um pouco da lição, porque Paulo, no versículo 26, no capítulo 17, disse sobre Deus que criou a humanidade. Então, Areópago chama-se também a colina de Marte. Então, esse lugar se chamava-se a colina de Marte, onde os filósofos, né, a mitologia grega discutia sobre a vida, né? Mas antes disso, nós não podemos esquecer também que Paulo, quando chega em Atenas, né, ele se sente incomodado pelo Espírito, né, porque era uma cidade idólatra. Nós sabemos bem da história, a Bíblia nos narra essa história. E ele vê, quando ele passa em algumas imagens, vê escrito o Deus desconhecido. E ele fica intrigado com aquilo. E nessa discussão, como nós já falamos, aí essas duas seitas, os epicureus, os estoicos, chamam ele para explicar quem ele estava falando. Porque até então, essas correntes filosóficas não entendiam a sua existência. Não sabiam de onde vinham, quem eram, né? Não sabiam. Nós falamos um pouco na aula passada sobre essa história, mas o textual é muito interessante, nós entramos também, né, no entendimento para que nós possamos ver que o apóstolo Paulo, né, em toda a sua sabedoria, em toda a sua inteligência também, ele tinha a sua fé que Deus criou o homem, né, criou a humanidade. Então, Areópago significa colina de Marte, né? Aí temos aqui os epicureus. Quem são os epicureus? Era uma seita filosófica da época, uma filosófica grega, né? Do qual partidários juntamente com os estoicos discutiam com Paulo em Atenas. Então discutiram com Paulo em Atenas sobre, né, a criação da humanidade, né? E também eles ensinavam que o prazer e o sumo bem dos homens. Então ensinavam isso. Os estoicos, ao contrário, ensinavam que o prazer nunca deve ser motivo de nossos atos. Então, era a discussão entre essas duas seitas filosóficas que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16. Aí Paulo faz um discurso belíssimo. Aí nós temos uma interpretação. Dessa interpretação nós vamos começar a entender um pouco mais da nossa lição, que é muito interessante quando o comentarista coloca assuntos que fazem com que nós, estudiosos, pesquisemos e entendemos também a importância do textual, da verdade prática, da leitura bíblica em classe. Mas chama muito a minha atenção, dos professores em Cristo entender este fato em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, 26. Quando Paulo diz, no versículo 26 especificamente, que ele diz assim: Deus criou a humanidade. A ênfase de Paulo se dá no modo como ele criou a humanidade. Ele fez todas as nações de uma única pessoa, Adão. Então ele fez todas as nações de uma única pessoa, Adão. Todos os seres humanos compartilham da mesma natureza, porque tem antepassado comum, conforme Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e até o 28. A unidade da família humana, já nesse fato,
O Criador do gênero humano também rege a história humana. Sua mão tem se evidenciado na história das nações individuais, fazendo-nos provar a terra inteira, ou seja, povoar a terra inteira, não provar, povoar a terra inteira. Ele deu à humanidade a terra para a habitação, e sua sábia providência tem determinados os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então sabemos, aqui é interessante, entendemos que Deus fez os céus e a terra para todo o povo, se povoar, nessa terra, e sabendo também dos seus limites, até que ponto esse povo chega. Nós sabemos que nós nascemos e não sabemos quando vamos morrer, mas sabemos que vamos morrer. Já temos um tempo determinado. Quando nós nascemos, nós já temos um tempo determinado na terra, nos limites da nossa habitação nessa terra, significando as estações também do ano, e indicando a continuação da benevolência, a favor de Deus. Além disso, ele estabeleceu fronteiras nacionais, determinando exatamente onde cada nação deve viver na terra, povos e línguas, Então, cada um no seu espaço, no seu território, É errado identificar Deus com uma cidade em particular, ou com uma única nação. É errado identificar isso. Ele é o único Criador e regente infinito, e sua mão e obras foram reveladas na história, e ainda são. Amém? E dentro da nossa introdução de hoje, nossa lição, nós vamos falar um pouquinho, porque nós falamos dentro da lição que nós estudamos, nós falamos um pouco da introdução, diferente, como sempre falamos, da introdução do que o comentarista fala. Então nós fazemos uma introdução nossa para que o nosso entendimento seja breve, e também bem específico em relação à criação do homem e à criação da mulher. Após Deus criar os céus e a terra, como nós estudamos na lição do livro 2, as plantas e todas as espécies, também os animais, os seres viventes, faltava ainda o principal para cuidar de sua criação, o homem, que fez a nossa imagem conforme nossa semelhança. Gênesis 1:26. Ou seja, façamos o homem. No versículos 26 até o 28, lemos a respeito da criação dos seres humanos. No capítulo 2, no versículo 4 até o 25, supre pormenores mais específicos a respeito da sua criação. Aí já mais específico a respeito da sua criação e de seu meio ambiente, de onde ele habitaria, o que ele cuidaria, o que ele tomaria conta, Vamos falar disso também. Esses dois relatos se completam e ensinam para nós várias coisas. Primeiro ponto que ensina para nós: tanto o homem quanto a mulher foi uma criação especial de Deus, não um produto da evolução, como é ensinado em alguns lugares. Conforme o versículo 27, Mateus 19:4, Marcos 10:6, que Deus criou o macho e fêmea. Assim Deus criou. Nós sabemos, nós conhecemos esse versículo muito bem. Mateus 19:4 fala a mesma coisa, e Mateus 10:6 fala a mesma coisa. Conforme Gênesis, vamos até ler Gênesis, versículo 27, que diz para nós: e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Mateus 19:4 fala a mesma coisa, e Marcos 10:6 diz a mesma coisa. Diz sobre o mesmo versículo, sobre o mesmo entendimento. Segundo, o homem
e a mulher igualmente foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então não é só o homem que é criado à imagem e semelhança de Deus, a mulher também é. A base dessa imagem podiam comunicar-se com Deus, ter comum com Ele e expressar de modo incomparável o seu amor, glória e santidade. Então, pelo amor de Deus, Deus fez o homem e a mulher à imagem e também a sua semelhança, ou a semelhança de Deus. E dentro da nossa leitura bíblica clássica, que se encontra em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7 e o versículo 18 até 24, nós escolhemos aqui, meus irmãos, alguns versículos interessantes para que nós possamos discutir abertamente sobre o que esses versículos nos ensinam. No versículo 2 e 7, temos ali a alma vivente, quando ele fala: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A outorga da vida aos seres humanos é descrita como resultado de um ato especial de Deus, para distingui-la da criação de todos os demais seres vivos. Nós somos diferentes dos animais, Então ele faz essa distinção entre o homem e os animais, Então estamos acima deles, seres vivos. Deus comunicou de modo específico a vida humana, está num nível acima de todas as outras formas de vida, e que pertence a uma categoria à parte e a uma revelação ímpar entre a vida divina que Deus criou e humana fez macho e fêmea, conforme nós já lemos em Gênesis capítulo 1, do 26 e 27, quando ele diz a respeito disso. Deus é a fonte suprema da vida humana. Gênesis 2,18, aí nós temos aqui nesse versículo, quando ele diz: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Uma adjuntora que esteja diante dele. Nós vamos entender o que é uma adjuntora. A mulher foi criada para ser amável, companheira do homem e sua ajudadora. Então ela foi criada para ser amável, companheira e ser ajudadora do homem. Daí ela participe da responsabilidade de Adão e com ele cooperar no plano de Deus para a vida dele e da família. Através dele se formou a família, conforme Efésios 5, 22, Salmos 33 e 20, 75 e 115, 9, onde o termo auxílio, onde temos auxílio, que ele é uma auxiliadora do homem, referente a Deus, tem o mesmo sentido do que a ajudadora. Então a adjuntora é justamente isso, a auxiliadora, a ajudadora do homem, companheira do homem, parceira do homem. Gênesis 2,24, portanto deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deixará o varão o seu pai e sua mãe. Aqui já falamos do princípio do casamento, muito interessante, quando fala do casamento, quando ele deixa seu pai e sua mãe, ensinará a uma só carne. Ambos serão uma carne. Desde o princípio, Deus estabeleceu o casamento e a família, que dele surge como a primeira e mais importante instituição humana na terra, conforme Gênesis 1:28. A prescrição divina para o casamento é um só homem e uma só mulher. Então, para Deus é macho e fêmea, homem
e mulher, os quais tornam-se uma só carne. Aí vamos entender o que quando ele diz uma só carne. Em latim significa unidos em corpo e alma. Então o casamento ele se une entre corpo e alma. Este divino exclui o adultério. Aí dentro do casamento, fora do casamento, melhor dizendo, não dentro, sim, fora do casamento, Deus ele exclui o quê? O adultério, a poligamia, a homossexualidade, nós vamos falar sobre isso também, a fornicação e o divórcio, que são quanto antibíblicos, conforme Mateus 10, Marcos, melhor dizendo, 10, do 7 ao 9, e Mateus 19, 9. E dentro da nossa lição, já entrando dentro da nossa lição, nós temos aqui 3 tópicos, que nós vamos estudar. Como nós já demos uma introdução, então vai ficar um pouco mais fácil você compreender a nossa lição de hoje. No primeiro ponto, no primeiro tópico aqui, melhor dizendo, diz assim para nós: como o homem foi criado? O homem foi feito, criado do pó da terra, conforme Gênesis 2, 7, Isaías 64, 8 e Gênesis 3 e 19. Gênesis 3 e 19 é interessante você prestar muita atenção, que aqui já foi depois da queda do homem, entrou o pecado no mundo. Em 3 e 19, Deus disse para ele assim: o homem foi feito do pó da terra. Aí ele disse para ele em 3,19, que eu gosto muito desse texto, quando ele diz dessa seguinte forma: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Deus já tinha ordenado a Adão a trabalhar, mas aqui ele fala com mais veemência: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Até hoje nós, com o suor do nosso rosto, nós comeremos, do nosso pão. Nós temos que trabalhar para ter o nosso sustento, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e pó te tornarás. Então ele só está aqui avisando, está só aqui lembrando Adão, depois da queda do homem, depois do que aconteceu no Jardim do Éden. Nós vamos estudar na próxima lição, que não vamos entrar em demérito desta lição. Ele só está lembrando Adão que do suor do seu rosto, você vai trabalhar e vai ter o seu sustento. E não se esqueça que do pó foi formado e do pó retornarás. É interessante isso, meus irmãos, que deixa um recado para você que me assiste. Você professor, você professora, você aluno, você aluna, você superintendente, você pastor e qualquer denominação que me assiste. Nunca se esqueça que você é pó e você é barro. Você não é melhor do que ninguém. Você vai nascer, você já nasceu, melhor dizendo, e vai morrer e vai ser enterrado aonde? Debaixo da terra. Nada levaremos desse mundo. Então Deus disse para ele dessa forma, do pó saíste, do pó se formaste e do pó retornarás. É muito interessante. Quando nós entendemos isso, nós temos o sentido de humildade. Quando nós aprendemos que nós não somos nada, quando nós lemos em Gênesis 3,19, quando Deus fala a Adão desta forma, fala que nós somos pó, nós somos nada, nós sabemos que um dia nós vamos morrer, que nós sabemos que vamos morrer e vamos retornar para a terra, de onde fomos criados, como Adão foi criado, do pó da terra. Então, isso simboliza para nós o que? A humildade. Nós temos que ter a humildade. Sabemos que não somos melhor que ninguém e mais do que ninguém, porque vamos para o mesmo lugar, todos nós. Amém? Aqui ele diz: qual foi a matéria-prima do homem? Deus escolheu o pó da terra para modelar o homem. O próprio Deus criou o homem. O homem é a coroa da criação. Em Gênesis no capítulo 1 e 2, teólogos
inclui isso, né? Diz isso como a coroa da criação. Em Gênesis 1 e 2, né? A coroa da criação. Então foi feito do pó da terra. Ele podia fazer de outra forma? Podia fazer, mas ele fez do pó da terra. Por que ele fez do pó da terra? Isso é interessante você também ressaltar para o seu aluno. Por quê? Porque da terra você produz o seu alimento, né? Da terra você tira o seu sustento, da terra ele foi feito, então da terra ele vai trabalhar na terra para ter o seu sustento. É muito interessante, vai tirar seus alimentos, né, da terra. Então é interessante isso aí. Então Deus faz tudo certo no momento, na hora certa, faz de forma correta. Então ele poderia criar ele de outra forma, mas tira o sustento do quê? Então do pó. Então se ele sabia que ele era feito do pó da terra, ele tinha que trabalhar, né, no campo, produzir, né, produtos do campo, enfim, trabalhar no campo para produzir o seu sustento, que vinha o quê? Da terra. Isso é interessante você passar para o seu aluno, né? Aí fala da coroa da criação que eu falei, conforme Gênesis 1, capítulo 1 e capítulo 2. O sopro divino, né? Aí temos aqui o sopro divino. Dirigir o sopro sobre ou para, soprou nas narinas o fôlego da vida. Então, no fôlego, ele soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida, conforme Gênesis 2 e 7. Né? E fez o que? A alma vivente, né? Fez o homem. Adão, um ser mortal. Deus fez Adão, é interessante essa parte também, para que ele fosse um ser imortal, perdão, falei mortal, imortal, para que ele fosse um ser imortal. Ou seja, Deus criou o homem para ser imortal. Gênesis 2,17. Se não fosse o pecado de Adão e Eva, nós não precisaríamos conviver com a morte. Então Deus criou ele para ser imortal, mas devido ao pecado dos dois, nós passamos pela morte, né? Então, se não fosse isso, nós não precisaríamos, né, passar pela morte. O quarto aqui diz para nós, qual é a missão, né? Qual é a missão do homem? A missão do homem era a tripa. Tinha 3 missões aqui para ele. A primeira era que governar a terra, cultivar o solo de onde fora tomado, guardar o jardim que o Senhor plantou no Éden, conforme Gênesis 1:26 e 2:15. Então essa era a missão de Adão na terra, né? Quando Deus criou ele, a missão dele era governar a terra, cultivar o solo de onde fora tomado, da terra, né? Guardar o jardim que o Senhor plantou no Éden, conforme Gênesis 1:26 e 2:15. No tópico 2, aí temos aqui a criação da mulher. Como a mulher foi criada, né? No último dia da criação, criou o homem, estabeleceu tarefas para ele, né? Deu nome aos animais, fez a mulher, que foi a sua criação, e a instituição do casamento. No subtópico 1 aqui, a solidão do homem. Então Deus, observando que criou todas as espécies de animais, né, plantas, né, e somente os animais tinham seus pais, ele observou que o homem não poderia ficar só, não podia ficar numa solidão, né? Então, através disso, ele criou a mulher, né? Para fim de uma solidão de Adão, Deus criou Eva, que é considerada nossa mãe. Gênesis 2, do 1 ao 8. A criação da mulher. Como foi feita a criação da mulher? Nós sabemos muito bem como foi feita a criação da mulher. Na criação de Eva, Deus atuou como anestesista, cirurgião
e geneticista. Vamos falar de cada um desses pontos. Anestesista, né? Que é o anestésico, da anestesia, né? Em Gênesis 2:21. Fez com que Adão caísse num sono pesado, né? A palavra anestesia, ela tem um significado aqui diferente, né? Anestesia, como nós conhecemos, anestesista, né? Melhor dizendo, ela se chama anestesiologia. Anestesiologia é a especialidade médica que estuda e proporciona a ausência ou ao alívio do que? Da dor. Em outras sensações, né, ao paciente que necessita realizar procedimentos médicos, etc. Então Deus já começou ali, né, como anestesista, né? Já anestesiou Adão. Como anestesiou? Um sono profundo, um sono pesado, para que não sentisse dor, o alívio. Então Deus já começou ali, né, os seus procedimentos cirúrgicos, né, podemos dizer assim. Então foi o primeiro anestesista, né, do mundo, foi Deus, né, que fez fez com que Adão caísse nesse sono profundo, pesado, melhor dizendo, para que pudesse, né, fazer a sua cirurgia. Aí ele fala da cirurgia aqui, do ponto B, né? Ato contínuo, o Criador submeteu Adão a uma intervenção cirúrgica, conforme em Gênesis 2:21. Então ele anestesiou, aí ele fez uma intervenção cirúrgica em Adão. E tomou qual foi essa intervenção cirúrgica de Deus em Adão? Ele tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, conforme em Gênesis 2:21. Aí temos a parte de geneticista, como a última etapa da criação. O Senhor extraiu de Adão uma das costelas, conforme Gênesis 2:22, e formou a mulher. Genética, né? Gênita, melhor dizendo. Deus vai além da clonagem, a superioridade do Senhor. Deus vai além da clonagem, traz a vida a um ser autônomo no concílio de si. Então, através de uma costela que foi cerrada de Adão, ele formou a mulher. Nós sabemos muito bem dessa história, né? A principal característica moral da mulher. Qual era a principal característica da mulher? Era que Deus criou Eva para que estivesse ao lado de Adão. Essa era uma das principais características da criação da mulher, né? Para que ele não ficasse só, que ele não ficasse na solidão. E também auxiliando com sabedoria e prudência, conforme Gênesis 2:23. A mulher partilha da mesma natureza do homem. Então, ela partilha da mesma natureza, da mesma criação que Deus fez para o homem, fez também para a mulher. Então, esses são a principal característica moral da mulher, né? Que estivesse ao lado de Adão, que fosse auxiliadora dele, com sabedoria e também com prudência. Tópico 3, a instituição do casamento, né? Então Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e já vamos entrar no casamento, né? Que é a instituição criada por Deus. E em Gênesis 2:24, nós temos aqui o termo carne. Nós falamos aqui que, portanto, deixará o varão, seu pai, sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma o quê? Carne. Uma carne. Aí ele fala aqui para nós que o termo carne significa. O termo hebraico bazar, carne significa no termo hebraico bazar, possui uma variedade enorme de significados aqui, abrangendo o corpo físico, a personalidade, todos os seres viventes, relacionamentos familiares. Quando usado como natureza humana, a carne direciona a atenção para a nossa vida mortal, né? Quando nós olhamos para a nossa carne, direciona para nós a nossa vida mortal, que nós falamos em Gênesis 3:19, né?
não somos nada, né? Somos pó, somos barro, né? Mortal. A vida que ora vivemos no universo físico, assim a afirmação continua em Gênesis 2:24, de que um casal torna-se uma só carne. Então não são só duas carnes, uma só carne, está junto. Não implica apenas a união sexual. Olha o interessante do texto. O texto bíblico demonstra que Deus deseja que o homem e a mulher compartilhem as alegrias. O casamento é interessante que Deus quer que o homem e a mulher compartilhem que? As alegrias, as tristezas da vida na terra. Ser uma só carne está muito além disso, meus irmãos, muito mais além disso. Nós falamos, estar numa amorosa e altruísta união, que além de durar, o casamento ele tem que durar, porque a instituição de Deus tem que durar. Vamos entender isso também, esse entendimento aí, né? O durar, né? O casamento é uma união estável, indissolúvel, né? Torna-se profunda e mais significativa à medida que os anos passam. Então, quanto mais os anos passam, esse casamento se torna melhor, né? Se torna melhor o casamento. Muitos podem dizer aí, vai dizer me assistindo, não se torna melhor, não. Fica meio complicado, fica velho, não, se torna melhor, porque é um plano, uma instituição de Deus. Foi Deus que criou o homem e a mulher para que se tornasse uma só carne. E isso para participar das alegrias, das tristezas da vida, né? Isso é interessante. Ainda temos aqui algumas palavras, né, de quando fala do monogâmico, que significa referente à monogamia, ao regime segundo o qual uma pessoa pode ter somente um cônjuge enquanto estiver casada. Esse é monogâmico. Em Gênesis 4:19, temos aqui o primeiro caso de poligamia, Lameque, né, que era a genealogia de... É uma genealogia da parte rebelde, né, que se formou e foi o primeiro a rejeitar o princípio do casamento monogâmico, ordenado por Deus, conforme Gênesis 2:22 e 24. A depravação hereditária estava se alastrando progressivamente no lar e na família. Até então o casamento era monogâmico, mas através de Lameque, né, se tornou poligâmico, né, poligamia, né, se transformou de forma diferente, né, não foi instituído como Deus tinha instituído, foi ao contrário do que Deus queria, totalmente contrário, né? E também Jesus ratificou, né, a monogamia, confirmou a monogamia, conforme Mateus 19:4-6 fala sempre do divórcio, né? E 1 Timóteo 3:2, quando o apóstolo Paulo dá instrução a Timóteo na igreja de Éfeso, né, para o jovem Timóteo, a questão dos pastores, dos presbíteros, né, como eles deviam tratar as suas esposas, enfim. Nós estudamos no terceiro trimestre deste ano. Aí temos aqui o homossexual, né? O homossexualismo, quer masculino, quer feminino, é uma abominação aos olhos do Criador, conforme Levítico 18:22, né? Romanos 1:26, que mudaram a sua maneira de vestir, a sua maneira de ser, né, quando ele fala desses versículos. E o casamento também é indissolubilidade, conforme Mateus 19:6. O casamento só pode ser dissoluído, na verdade, em 3 circunstâncias. Quais são elas? Em caso de morte, conforme Romanos 7:23, infidelidade, Mateus 19:9, e também abandono, 1 Coríntios 7:15. Então são essas 3 circunstâncias, né, ela te dá um respaldo para que você
vamos dizer assim, se separem da pessoa. Separar no caso da morte, a pessoa morreu, ela tem condição de casar novamente, né? A infidelidade, né, que fala do adultério, né, a pessoa infiel, e do abandono, quando a pessoa já não quer mais viver com a pessoa, mesmo você crente e ela descrente, e ela não quer de qualquer forma, ela não quer, não tem acordo, então a Bíblia te dá esse respaldo para que a pessoa, né, pode ter um relacionamento com outra pessoa e volte a casar. Isso é bíblico, irmãos, não é o professor de Cristo que está falando isso, é bíblico que está aqui dentro da nossa lição, que em caso de Timóteo, Romanos 7,23, vou repetir, que é pontos interessantes para que nós possamos entender. Fala da infidelidade em Mateus 19,9, o abandono, né, em 1 Coríntios 7 e versículo 15. E a observação que nós fizemos aqui, que no caso da traição conjugal, se houver guarida para o perdão, este não deve ser ignorado. Se houver uma traição de ambos os lados, e houver um perdão ali entre os dois, por que não voltar à vida normal? Por que não continuar o casamento, né? Por que não ter uma vida conjugal abençoada? E antes de nós iniciarmos a lição, nós temos aqui, irmãos, um ponto interessante que eu gostaria de falar com vocês a respeito do casamento, né? O casamento é uma bênção matrimonial, nós sabemos disso. É tão importante o casamento, porque é uma instituição de Deus. Deus criou o homem e a mulher para que instituísse uma família, que formasse uma família. É bênção do Senhor, Deus abençoa isso aí. A partir do casamento de Adão e Eva, os demais matrimônios que até hoje são feitos, né, dar-se entre irmãos, melhor dizendo, que são feitos matrimônios, né? Na época lá, voltando aqui ao nosso entendimento, a partir do casamento de Adão e Eva, os demais matrimônios dar-se-iam entre irmãos e depois entre primos, e assim até que a união conjugal deixasse o âmbito de endogamia e passasse a ser praticado exogamicamente, conforme Gênesis 1:27. Quando eu falei aqui um tempo, eu voltei aqui atrás falando que esses matrimônios, que tem alguns matrimônios contra primos de terceiro e quarto grau se casam, né? E na época de Adão e Eva, quando eles tiveram Abel e Caim, depois tiveram, né, a descendência de Sete, depois tiveram essas descendências, né, que nós sabemos que veio a ser depois, conforme quando nós sabemos que tivemos a Sete, que teve a sua descendência, né, também. Então nessa época tinha o casamento entre irmãos, primos, parentes, né? Então, para que formasse a terra, né? Aí é conhecido como endogamia, e depois passou-se a ser praticado exogamicamente, conforme Gênesis 1:7. Então, endogamia, meus irmãos, o que significa endogamia? É um sistema em que os acasalamentos se dão entre indivíduos aparentados, relacionados pela ascendência, ou seja, é a união de indivíduos mais aparentados do que a média da população. Em biologia, né, a exogamia refere-se ao cruzamento de indivíduos com poucos relacionados, né, que é falado sobre esse texto. Não temos dentro da nossa leitura bíblica, dentro da nossa, não leitura bíblica classe sim, mas dentro da nossa lição de hoje. Mas nós trouxemos um pouco para que nós possamos entender, porque fica na nossa mente como que Deus pediu para que ele frutificasse, para que ele expandisse a terra. Então, através do casamento entre os irmãos, primos de longe, enfim, a descendência que teve, né? Esses casamentos que depois se transformou
exogamicamente, e temos até hoje também alguns casamentos nessas circunstâncias, né? Que é um artigo sobre uma antropologia, né? Que fala sobre essas palavras, né? Da antropologia, que nós possamos entender um pouco disso, que é a parte da antropologia, né? Que nós entendemos. E isso é interessante falar. E falamos também, irmãos, aqui, deixando um pouco a lição sem falta de entendimento, quando eu até deixei um pouco de lado, quando nós não falamos sobre a alma vivente, né? Quando falamos dessa alma vivente, nós temos aqui, irmãos, um ponto interessante quando ele fala dessa alma vivente. O corpo, formado do pó da terra, o corpo humano é a morada do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6,19. E quando da ressurreição os redimidos levantar-nos-emos em glória para sempre estarmos com o Senhor, conforme 1 Coríntios 15, versículo 50 até o 58. Então, o corpo formado do pó da terra, né? E também morada do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6,19. Aí alma, né? Refere-se à parte imaterial de nosso ser. Os escritores sagrados usam os termos alma e espírito como sinônimos, conforme Tessalonicenses 5:3, corpo, alma e espírito, como nós conhecemos como parte da tricotomia. Esses eram uns pontos, meus irmãos, que eu gostaria de ressaltar com vocês a respeito dessa criação do homem e da mulher, que a lição ela não traz esses pontos, né? Mas é bom que nós possamos trazer para que nós possamos entender um pouco mais a respeito desses assuntos que fazem parte, né, do nosso viver, que fazem parte da criação do homem e da mulher. Meus irmãos, eu aguardo vocês na lição de número 4, onde nós já vamos entrar num tema muito interessante também, que fala da queda da raça humana. Vamos estudar, né, sobre a queda da raça humana, né, por onde entrou o pecado na humanidade. Mas antes de nós encerrarmos a lição de hoje, meus irmãos, eu gostaria de falar um pouco aqui para vocês. Nós estivemos há pouco tempo atrás, neste mês, no dia 2 desse mês, no dia 2 de outubro, mais precisamente, na inauguração de um livro do nosso amigo e companheiro da Escola Bíblica Dominical, como é bem conhecido entre nós, né, Sá de Barros, Alvino, né, como nós conhecemos ele, Samuel Alvino, melhor dizendo, onde ele já escreveu com esse livro aqui que eu vou apresentar para vocês, o 6º livro. E vocês que me assistem, vocês aí que são amigos do Professores em Cristo EBD, eu apresento para vocês o livro que ele diz aqui: Eu sou o sexo, o verdadeiro sexo quebrou o silêncio. Aqui ele fala no sistema de uma personagem, né, em primeira pessoa. Aí ele pega textos bíblicos muito interessantes e fala sobre o sexo. Ele quebra muitas barreiras aqui, né, a respeito da palavra sexo, né? Você que me assiste, vai passar para você aí, aqui eu vou mostrar mais uma vez para você o livro, né? Vai passar para você aí o nosso canal Professores em Cristo EBD. Você que me assiste, né? Você pode entrar no nosso canal aí também, acessar o nosso canal. No começo de nossa chamada, da nossa lição, temos ali o nosso Facebook. E se você preferir, fala assim: irmão, eu quero também adquirir o livro, né, do Sá de Barros, né, Samuel, que é também um irmão aí que grava as lições bíblicas da Escola Dominical, o EBD cara a cara, juntamente com o Gerson Frazão, o nosso irmão aqui de Sorocaba. Você pode também estar entrando em contato comigo, né, pelo Facebook. No finalzinho da nossa chamada também nós temos ali o nosso telefone,
para que você possa adquirir esse livro, esse belíssimo livro, que você vai gostar muito aqui. Ele quebra muitas barreiras nesse belíssimo livro. É um escritor, além de ser um amante da escola bíblica dominical, como eu também sou, uma pessoa que escreve o livro. Como ele mesmo diz, por ser feio, eu comecei a escrever livros. E já é o 6º livro dele, um livro belíssimo que vale a pena você adquirir. Pois bem, meus irmãos, muito obrigado por vocês terem nos assistido nessa aula belíssima, aula que ficou um pouco amarrada em alguns pontos. Peço perdão aos irmãos, porque são temas, quando nós falamos em casamento, são temas que são tratados de forma delicada, porque não é fácil você falar, tem que ter calma para você falar sobre esse respeito, Mas eu aguardo vocês nessa próxima aula, que vocês estejam conosco, e que no domingo o Espírito Santo de Deus esteja com vocês, dando total liberdade para que você fale da criação do homem, da mulher e da instituição do casamento. E qual é essa verdadeira instituição do casamento? Homem e mulher. E fim de papo. Encerrou a conversa, como dizem por aí. Amém, meus irmãos? Muito obrigado por vocês terem me assistido. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, põe-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor,